Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer um review especialíssimo sobre a obra Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do evangelista, escritor, professor e mestre em teologia Esdras Costa Bento. Bem pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma das obras mais fantásticas que nós temos em língua portuguesa sobre hermenêutica. Trata-se deste livro aqui, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, como interpretar a Bíblia de maneira prática e eficaz, do autor Esdras Costa Bento. Bom, o Esdras ele é graduado em Pedagogia pela UNESA, graduado em Teologia pela Faculdade Teológica Logos, mestre em Teologia pela PUC do Rio e agora também doutorando em Teologia por essa mesma universidade. Além de ser coordenador do curso de Teologia da FAECAD no Rio e também evangelista na Igreja Assembleia de Deus e escritor. Este livro é uma das obras mais fantásticas deste autor. Ele foi lançado em abril de 2003 pela editora CPAD, mas esse exemplar que eu tenho aqui em mãos, ele já é a 22ª impressão do ano de 2019. Ele tem capa em brochura, a folha é branca, mas é uma leitura bastante confortável, é uma letra grande, ele mede 14 por 21 e tem 344 páginas. Um ponto muito positivo deste livro é que ele tem um conteúdo bastante abrangente. Ele serve tanto para o neófito, a pessoa que está iniciando na fé, quanto para uma pessoa que já está se graduando em um curso de teologia. Aliás, ele é muito produtivo também como um instrumento, como um material de apoio a professores de escola bíblica e também a professores de seminários de teologia. A linguagem desse livro é muito simples, mas mesmo quando o autor vai fazer o uso de uma terminologia um pouco mais técnica, ele torna a definição desses termos bastante compreensível. Mas ainda assim, é recomendável que o leitor ele tenha uma certa vivência já com as Sagradas Escrituras. O ideal é que ele tenha lido a Bíblia pelo menos uma vez. Bom, e para iniciar, o autor ele já começa conceituando para aqueles que não estão habituados com o termo hermenêutica, que trata-se da ciência que se ocupa dos métodos e técnicas de interpretação da Bíblia para torná-la melhor compreensível. Ele é um livro dividido em 9 capítulos, então eu gostaria de dar aqui algumas das considerações que ele colocou em cada um desses capítulos para que você conheça melhor. Vamos lá? O capítulo 1 é intitulado de Fundamentos da Hermenêutica. E como o próprio nome já diz, ele vai então dar toda a primeira conceituação, a etimologia da palavra, as suas acepções e também ele vai tratar da classificação da hermenêutica dentro da teologia, obviamente fazendo parte da teologia exegética. No capítulo 2 ele vai tratar de duas importantes doutrinas da fé, a inspiração e a revelação. Claro que, normalmente, essas duas doutrinas estão inseridas dentro da disciplina de bibliologia em um curso de teologia. Todavia, elas estão intimamente ligadas com a disciplina da hermenêutica bíblica. E é justamente esse o ponto do capítulo 3, intitulado Hermenêutica Bíblica. Nesse capítulo, o autor ele vai fazer uma série de correlações entre a hermenêutica e outras ciências bíblicas. E ele o faz baseado no resultado dos estudos de outras disciplinas exegéticas, como, por exemplo, a crítica textual e a crítica histórica. Nesse mesmo capítulo, ele faz um comentário de uma relação entre a hermenêutica, a exegese e a exegese. Ele conclui, então, este terceiro capítulo fazendo um comentário sobre os famosos bloqueios que existem quando nós vamos interpretar o texto sagrado. Trata-se dos distanciamentos histórico, geográfico, cultural, literário e linguístico. Já no capítulo 4, denominado de Hermenêutica Material, o autor vai nos mostrar importantes ferramentas que nós podemos utilizar no nosso labor hermenêutico, como, por exemplo, as chaves bíblicas, as concordâncias, os léxicos,
os manuais de hermenêutica e as Bíblias nas suas mais diversas traduções. O autor abre o capítulo 5 falando das escolas tendenciosas de interpretação. Aqui ele faz uma contestação dos perigos que há nos pressupostos dos métodos alegóricos e literalistas, enfatizando então que de fato o melhor método exegético ainda é o histórico-gramatical. No capítulo 6, intitulado de Hermenêutica Contextual, o autor vai trabalhar a questão do contexto. Então ele vai definir, ele vai falar da sua importância, da classificação que existe dos contextos, tanto o contexto literário quanto também o contexto histórico das Escrituras. O capítulo 7 é um dos mais ricos de todo o livro, que vai tratar de um tema fundamental para todo estudante da Bíblia Sagrada, que são os hebraísmos, que estão presentes em grande número na Bíblia Sagrada. Os hebraísmos nada mais são do que expressões idiomáticas próprias do idioma hebraico. E além do autor fazer uma explanação sobre o uso desses hebraísmos na Bíblia Sagrada, ele também reserva uma parte desse capítulo para falar dos tipos e dos símbolos que também contém o texto sagrado. O capítulo 8 é totalmente dedicado a um tema muito interessante, a poética hebraica. O autor ele vai dizer que a poesia está contida no Antigo Testamento muito além do que aqueles famosos 5 livros poéticos que nós estudamos no seminário, né? Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão. Aliás, esse conteúdo não está restrito apenas às páginas veterotestamentárias, mas ela também se encontra presente no Novo Testamento. E chegando, enfim, ao derradeiro capítulo, o capítulo 9, intitulado de Figuras de Linguagem, o autor ele vai demonstrar a diversidade que há deste recurso literário nas Sagradas Escrituras. Ele mostra na prática alguns exemplos de figuras de linguagem classificadas da seguinte forma: figuras de comparação, de relação, de dicção, de contraste, de índole pessoal e algumas figuras que ele classifica como figuras compostas. Ao findar desse nono capítulo, então, para fechar o livro, o autor traz um glossário de termos em grego e em hebraico que ele utilizou na elaboração dessa obra. Portanto, meus amigos, este é um livro fundamental para todo leitor e todo estudante das Sagradas Escrituras, para você que quer compreender melhor, como o autor mesmo disse aqui, né? Interpretar de maneira prática e eficaz a Bíblia Sagrada. Bom, se você tem o interesse de fazer a aquisição desse livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da editora. Aí é só você entrar lá e fazer a compra deste livro, que com certeza vai te ajudar bastante para que você faça uma correta interpretação das Sagradas Escrituras. E se você gosta desse tipo de conteúdo, chegou agora aqui no nosso canal, está conhecendo melhor o nosso trabalho, eu quero te pedir uma gentileza, que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre receber as notificações e também curtir esse vídeo, comentar, também compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que aí você vai nos ajudar para que este conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. E por hoje é isso, pessoal. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo, querendo Deus. Fiquem com o Senhor Jesus e um forte abraço a todos vocês.